Fala, traders, holders, investidores e entusiastas do mercado, sejam muito bem-vindos ao nosso canal da CM Capital. Me chamo Vitor Piazza, analista educacional da casa. Estou com ele. Olá, pessoal. Eu sou o Vitor Peixoto, eu sou analista CNPI e também componho o time de educacional aqui da CM Capital. Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo de ações. Eu e Vitor Piazzi falando sobre vários temas, vários ativos e sobre tudo, né, Piazzi? Exatamente. E hoje, qual será o tema proposto? Qual será o tema proposto, Peixoto? Um tema que eu tô muito ansioso para que aconteça, tá? Não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas a ansiedade tá aqui, ó, batendo perna, já sabe como é que funciona, né? Vamos falar sobre um dos ativos aí que tem muito a ver com o momento atual. Vamos falar sobre Ambev, um momento da sazonalidade aí em relação ao carnaval, Copa do Mundo que vai ter aí esse ano, né? E como isso daí vai impactar, ou se impacta ou não, no papel. Exato. Certo, Piazzi? Aliás, já deixem aí nos comentários se você acha que Carnaval e Copa do Mundo afetam o ativo. Deixa aí nos seus comentários antes de ter a resposta. Gostaríamos de já ter o seu palpite para ver se vocês acertaram ou não. Mas antes de falar tudo, né, a análise do contexto geral e responder essa pergunta, vamos falar um pouco da Ambev. A Ambev foi criada em 1999 para o ano 2000 pela fusão da Brahma e da Antártica, galera. Duas empresas muito antigas, né? A Brahma surgindo em 1888 e a Antártica em 1885. E assim surgiu a Ambev, um ativo muito consolidado desde então, né? Um ativo também que podemos falar que tem uma preferência, um domínio muito grande ali do mercado brasileiro no seu setor. Não é mesmo, Peixoto? Com toda certeza. Ambev é essa que já me deu muita alegria, tá, Piazzi? Já me deu muita alegria. É um dos ativos que ele tinha um padrãozinho comum ali e alguns tipos de operações que eu fazia. Gosto muito do papel, não vou negar, gosto bastante. Que inclusive esse papel, no momento em que a gente está gravando esse vídeo, soltou resultado, né, Piazzi? Soltou um resultado aí, né? Exatamente. Resultados, diga-se de passagem, que foram piores do que o trimestre anterior. Mas a Ambev é aquilo, não é um resultado que acaba definindo um ativo, e sim a sua consistência de resultados, né? Vamos Sim, compartilhar a tela, colocar um pouco do boa. gráfico aqui. Falar só um E o pouquinho, Piazzi, ativo que histórica, claro. antes de entrar na parte gráfica, o papel, ele encerrou os últimos 12 meses com faturamento de 9,4 bilhões de lucro, um faturamento de 9,4 bilhões e um lucro líquido de 16,4 bilhões. Ela negocia com PL de 15,5. O que é PL? É o preço sobre o lucro, é um indicador que a gente utiliza para saber se o ativo está barato, se está caro, se compensa, em quanto tempo você vai receber o seu investimento de volta. Então, um PL de 15 significa que em 15 anos você vai receber de volta o seu investimento. E aí, para algumas ações, esse PL é considerável razoável, né, Piazzi? A gente tem um preço sobre o valor patrimonial também de 2,70 e um dividend yield de incríveis 7%, Piazzi. 7% de dividend yield. Certo? Sempre foi uma ação muito boa para se fazer proteção de carteira, né? O famoso hedge, que é o termo técnico para isso, né? Até mesmo pela sua movimentação muito consolidada e de vários e vários anos, que inclusive já aproveitamos muitas vezes justamente dessa consolidação para fazer operações de swing trade, né? Mas historicamente é um ativo muito consolidado e muito bom para se fazer esse tipo de operação de swing trade e também muito bom para fazer a proteção da sua carteira, tendo em vista esse movimento mais consolidado. Percebam, né? Percebam que ele sempre faz esse mesmo padrão por anos e anos, desde 2000, do começo de 2021.
né? E qual é a grande pergunta que vamos responder nesse vídeo? Qual é a grande pergunta que vamos responder nesse vídeo? Tá? Se Desse Ambev, momento, né? Consegue se beneficiar desse momento de carnaval, né? E Copa do Mundo? Piaz, eu queria incluir mais uma pergunta. Além dessa, ó, além do carnaval, da sazonalidade do carnaval e da Copa do Mundo, Ambev se beneficia também da queda da taxa de juros? Para quem, dependendo do momento em que você está assistindo esse vídeo, agora, muito provavelmente em março, a gente já tenha já tem um anúncio do Banco Central falando que vai reduzir a taxa de juros. E aí, o setor como um todo e o papel se beneficia disso também? Acho que vale a pena a gente falar sobre isso, né? Vamos incluir então nesse nosso bate-papo sobre o ativo. Vamos incluir sim. Começamos por onde, Peixoto? Vamos começar pelo carnaval. Carnaval então. Carnaval então. Galera, geralmente, né, o ativo vai ter o seu resultado trimestralmente, né? O resultado é trimestralmente. Então, não é em fevereiro exatamente que vai vir o resultado do carnaval, né? Vai vir no seu balanço seguinte, certo? Tem impacto? Sim, tem bastante impacto. Afinal, Ambev é um dos principais patrocinadores, né? Por ser uma marca gigantesca, né? No Brasil, é um dos principais patrocinadores justamente desses eventos. As barraquinhas, né, dos seus produtos estão sempre lá e os clientes sempre vão acabar consumindo justamente o que está sendo vendido nesse tipo de evento, né, Peixoto? Tem algo a agregar, Peixoto carnavalesco? É verdade, é verdade. A empresa, ó, em São Paulo, só em São Paulo, eles desembolsaram 26,6 milhões para ter licença exclusiva em vários bloquinhos, em vários camarotes, né, no carnaval ali no... Como que é o nome que chama ali mesmo? No Sambódromo do AMB, né? Então, eles investem bastante nesses momentos sazonais em que a galera vai tomar minha, né? Então, acaba sendo uma boa forma de marketing aí para a própria empresa. Exatamente. E como é que o preço se comporta geralmente com relação a isso, pessoal? Muitas pessoas ligam uma coisa na outra, inclusive é uma boa jogada para swing trade pelo comportamento de massas, tá? Vamos ver se fevereiro de cada ano teve algum movimento de valorização. Então, começo de fevereiro de 2022, teve uma movimentação de alta? Teve uma movimentação de alta forte, uma realização e se manteve em alta. Uma realização e depois alta, certo? No mês seguinte. Então, a gente pode, por um mês, tirar essa conclusão, né? Por um mês, não, por um ano, né? De fevereiro, tirar essa conclusão? Não, não podemos. Vamos ver mais um fevereiro. Fevereiro de 2023. Olha o que aconteceu. Mais um movimento de alta. Esse um pouco não, né? Bem mais acelerado, né? Bem mais acelerado o fevereiro inteiro. Vamos ver fevereiro de Ambev, hein? 2023, os cachaceiros foram e consumiram todas as barraquinhas. Mas é tipo brincadeira, sabe? Né, é o investimento com cashback. É o cashback. Brincadeiras à parte, é aquilo que a gente falou, galera. O resultado disso vem no trimestre seguinte, né? O resultado do lucro das vendas de fevereiro vem no trimestre seguinte, certo? Mas o pessoal, os investidores, acabam antecipando esse movimento por entender
que vai ser um trimestre geralmente muito positivo, tendo em vista que há um aumento de consumo desses produtos, né? Então, os investidores já fazem esses aportes, ou até mesmo muitas vezes uma antecipação a fevereiro, já vai aportando para justamente se beneficiar deste movimento de massa, que muitas pessoas pensam a mesma coisa. Quando muitas pessoas compram ao mesmo tempo e pensam na mesma coisa, o que acontece com o preço? Acaba subindo, né? Então, 2 meses que aconteceu isso, né? 2023 um pouco mais forte, né? 2024, vamos ver o que aconteceu em fevereiro de 2024. E lembrando que ali, ó, quando você mostrou 2022, Piazzi, era pandemia, né? Tava saindo de pandemia, né? Saindo de pandemia. Exato, do lockdown, né? 21 teve a expectativa de acabar o lockdown, né? E aí todos os ativos se recuperaram muito, 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 muito. Depois foi causada uma frustração, né? Voltando e tendo essa questão ainda de permanência, né? Tudo se voltando a se adaptar. E aí, 22 deu uma aliviada nesse sentido, e aí voltou a não ter, né, a perspectiva de uma questão mais branda, né, uma liberação bem mais branda em 2022. Né? Então, muito bem colocado, Peixoto, um pós pandemia. Né? 2024, aí 2024, este movimento em fevereiro, olha que coisa de louco, né? Rolou até uma antecipação, né, em fevereiro em si, e ainda em fevereiro, olha a alta forte que deu. Mas aqui, por alguma notícia, fato relevante que ocorrido, aconteceu, um recuo mais forte. Pode até ter sido por conta do balanço do quarto tri do ano passado, né? Porque, por exemplo, a gente está na temporada de balanço agora, só que é do quarto trimestre do ano passado. Então, saiu hoje o balanço de Ambev, hoje dia 12/2, mas em referente ao balanço do quarto tri de 2025. Então, pode ter acontecido isso. Todo mundo se antecipou, e aí saiu o balanço, pode ter vindo negativo, e aí derreteram o papel. Exatamente, era exatamente isso que eu ia colocar. E olha, fevereiro de 2025 acontecendo a mesma coisa e indo juntamente com um balanço positivo, né? Olha que legal, hein? Então acelerou e guinou muito mais o movimento, né? Guinou muito mais o movimento, né? Agora, o momento que estamos vivendo, a atualidade, o dia de hoje, lógico, vem sendo impactado por um movimento, né, de euforia da Bolsa como um todo, né, Peixoto? Sim, sim. O que está acontecendo com o nosso índice, né? Disparando todos os dias, né? Disparando todos os dias. Mas olha que legal, né? O movimento já acontecendo também. E hoje o balanço. Hoje o balanço do ativo, que não foi positivo, diga-se de passagem, né? Não foi positivo, diga-se de passagem. Logo mais, daqui 30 minutos, né? Daqui 30 minutos, teremos o balanço. Vocês do futuro acham que o ativo vai se recuperar por causa do carnaval e também por causa de Copa do Mundo ou não, hein, Peixoto? Essa é uma boa mesmo. Primeiro a gente... E aí, para você que está assistindo esse vídeo lá na frente, você tem que entender o que aconteceu no balanço do quarto tri, tem que entender como vai abrir o papel hoje, tem que entender o momento da nossa bolsa, bater no máximo histórica 190 mil pontos e tralalá, e todo esse cenário de carnaval, de Copa do Mundo, de taxa de juros. Então, vale muito a reflexão. Você está assistindo o vídeo hoje? Assista, entenda e faça um estudo aprofundado do papel.
e faça isso para todos os tipos de papéis que você tem interesse. Piazzi, você investiria numa empresa que você não conhece? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu só coloco meu dinheirinho suado, trabalhado e invisto em empresas que eu estudo profundamente e conheço como a palma da minha mão, Peixoto. E você? Perfeito, perfeita colocação. Isso daí é uma das coisas que eu aprendi com você, meu amigo. Com você. Fazer toda a análise macro, entender, entender todo o cenário macro, entender todo o cenário setorial, entender o que essa empresa pode ser impactada, e aí sim buscar os papéis relacionados a isso, e se faz sentido para mim também, qual que é o meu perfil do investidor, se eu sou uma pessoa que gosta de carregar um papel, se eu gosto de receber dividendos, se eu gosto de receber com a valorização do ativo, então todo esse estudo é necessário antes de se montar uma carteira de investimentos, perfeito? Perfeito, muito bem colocado, Peixoto. E agora, por hora, né, a gente só fez o estudo do carnaval. Então, a resposta para aquela pergunta de se o carnaval tem impacto no preço, a gente pode colocar que sim. A gente viu Ó, vários anos. Oi. sim, 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 tem sim, sim. sim. Foi impactado de fato o preço. Agora vamos colocar a pergunta de o ano novo, ó. Ano novo também, hein? Mas Ano novo também. outro assunto, né? Mas vamos colocar agora a pergunta de a Copa do Mundo tem influência no preço? Tem influência no preço? Última, a gente teve Copa do Mundo, são de 4 em 4 anos, né? De 4 em 4 anos. Então, quando tivemos a última Copa do Mundo? 2022, certo ou não? Exatamente, 2022. Puxar meu gráfico E aqui, ó. acontece, e acontece, e acontece no mês de junho e julho. No mês de junho e julho. E olha que coisa de louco, né? Olha que coisa de louco o movimento. Né? Olha que coisa de louco o movimento também nesse período, né? Logicamente tem que não pode ser parcial, 100% parcial, né? Peixoto, chegamos numa região tecnicamente que acontece o que aqui, né? Chegamos num suportezinho aí, né? Essa é uma das coisas que eu ia mencionar também, Piazzi. Hoje, a gente vai ver um cenário diferente, porque todas as outras vezes, Ambev estava dentro desse range quando isso aconteceu. E aí, ó, o papel veio sendo derretido, chegou no suporte, época de carnaval, época de Copa. Qual que é o negócio agora? O papel está fora do range. E aí, será que ele vai subir mais? Ou será que vão derreter o papel dentro desse range novamente para depois subir de novo? Né? O carnaval começa agora. Ou seja, precisamos entender se de fato nessa vez vai ter um grande impacto ou se eles só fizeram antecipação desse movimento. Você concorda com isso, Piazzi? Concordo, exatamente. E também não tem como estudar movimentos muito anteriores, porque tivemos a pandemia, né? E a pandemia dificulta esse tipo de estudo, né? O que faria tornar, de certa forma, inconclusivo. E aqui deixo o meu questionamento, né? Será que foi por causa do range que historicamente acaba entrando compra, ou será que foi realmente por conta de Copa do Mundo? Então, muito bem colocado pelo Peixoto, que agora estamos vivendo um momento que está fora desse range histórico, né? Como será que vai se comportar lá quando acontecer a Copa do Mundo esse ano? Então, para essa pergunta, eu voto para inconclusivo, Peixoto. Eu voto em Eu cima do voto para muro. inconclusivo.
Tem que Em esperar. cima do muro. Tem que esperar. Tem que esperar. Eu, particularmente, entendendo que o movimento de carnaval gera impactos positivos nesse sentido, tendo a acreditar que Copa do Mundo também gere esse impacto, né? Mas olhando, fazendo um estudo gráfico aqui e tudo mais, eu particularmente coloco como inconclusivo. E você, Peixoto? Aliás, ó, vou ser bem sincero, tá? Vou ser bem sincero. O papel tá em tendência de alta, bonita tendência de alta, respeitando as médias móveis. Eu utilizo a média móvel de 9, de 21 períodos. A média móvel de 9 períodos vem conduzindo um papel no gráfico diário. No gráfico semanal, você tem um papel um pouco mais esticado da média de 9, mas é comum por ser um gráfico de semana. E no gráfico mensal, ele também está um pouco esticado da média de 9. O que acontece? Eu acredito que vai ter uma correção, mas que no período em que se aproximar ali a Copa do Mundo, que também é período de balanço, né? É esse período que sai balanço, dependendo da forma em que o papel estiver se comportando naquele período, então se ele já tiver feito a correção, eu acredito sim que ele pode retornar. Mas isso a gente só vai saber quando? Olhando para o gráfico na data correta, né? Atualmente, o papel, para mim, se mantém na tendência de alta, tem alvos lá para cima, até que ele perca a região de 14,94, que é uma região que eu acho importante, ele ainda vai se manter numa tendência de alta tranquilamente. Hoje, dependendo de como abrir o papel, a gente vai entender se essa correção e se esse balanço vai impactar muito no papel ou não. Mas eu acredito isso, Piazza. Boa, boa. E vamos para a última pergunta, Peixoto, sobre juros. Vamos. Traga a pergunta e Então, responda. vamos lá, vamos lá. Será que em cenários de taxa de juros mais baixa, o papel se beneficia? E aí, esse foi um dos temas, Piazzi, que eu até trouxe numa matéria que eu escrevi para um veículo de imprensa, que são setores que se beneficiam da queda da taxa de juros. A Ambev é um setor de consumo, setor de varejo. Então, ele fica pressionado com a taxa de juros elevada. Com a taxa de juros mais baixa, o papel tende a melhorar. É que o Piazza mencionou isso daí. Por exemplo, se a gente pegasse lá o período de pandemia, né, que fica complicado de analisar, né, que a gente tinha taxa de juros a 2%, né, você pega e você consegue entender que o papel, ele de fato se dá muito bem nesse tipo de cenário. Né? Ali em 2020, o problema todo é a questão da pandemia, em que a Bolsa, de fato, sofreu bastante, né? Sofreu bastante, mas o papel se manteve Exato. ali e conseguiu se segurar até meados de julho de 2020 ali foi quando começou a de fato derreter, mas não foi um papel que sofreu tanto. Não foi um papel que sofreu tanto como outros papéis que sofreram muito mais ali na região na época da pandemia. Exatamente, exatamente, né? Acaba sofrendo todos os ativos, né, do mercado tem essa puxada gigantesca para baixo, justamente por conta do período da pandemia, né? E acaba sendo difícil de responder essa pergunta por conta de acabar sujando, né, o, o dado, né, sujando o gráfico bem no período que a gente tinha juros baixos, né? Estudar o passado, muito passado, também fica complicado porque o cenário, né? O cenário de consumo, poder aquisitivo, momento mundial é muito deslocado do que a gente tem atualmente, né? Fazia tempo, por exemplo, que a gente não via os Estados Unidos com juros elevados, né? Isso também tem impacto no fluxo de capital que entra para o Brasil,
que acaba, Ambev é um ativo de grande peso do nosso índice Bovespa, né? Então, Perfeito. acaba recebendo também investimentos pesados de investidor estrangeiro. Então, tudo isso, toda essa leitura acaba sendo impactada. Você estudar um passado muito antigo, você pode acabar sujando suas informações presentes, né? E tornando muitas vezes inconclusivo também, né, Peixoto? Mas, como uma política monetária restritiva, como a gente tem no juros de 15%, acaba desacelerando a economia como um todo, né? Há uma expectativa de, como é um setor de consumo, há uma expectativa de que com a queda dos juros, justamente ajude a aumentar os preços do ativo. Então, olha que legal, galera. Olha que legal. O ativo rompeu finalmente, né, a sua estagnação. Rompeu finalmente sua estagnação, né? Tá trabalhando em um novo patamar em um ano de Copa do Mundo, né? E um ano que vai começar o corte de juros. Eita, que loucurinha, Eita, né? eita. Muitas coisas indicando que o ativo tem sim um potencial de continuidade desse movimento de alta, né? De continuidade desse movimento de alta, pelo menos no curto prazo, né, Peixoto? Com certeza. Piazzi, se uma pessoa pretende investir em Ambev hoje, o que você recomendaria? Entrar de mão cheia, comprar de pouquinho em pouquinho ou aguardar um melhor cenário, aguardar uma correção para comprar o papel? Na minha leitura, aguardar uma correção, principalmente se ele voltar para esse patamar do topo de consolidação, né? Lá para 13,90 e não entrar de mão cheia, tá? Não entrar de mão cheia. Ativos assim, ativos que funcionam dessa forma, assim como tivemos também Vale, é outro ativo que se comporta assim, comportou assim, né? Hoje em dia já não tá mais, né, Peixoto? Mas olha como o Vale sempre se dando comportou. cotação. Olha como é que Vale sempre se comportou historicamente desde 2021, né? Muito parecido com o Ambev, né? Então, ativos que se comportam dessa mesma forma, eu particularmente gosto de distribuir em ranges de preço os meus aportes. O que significa? Vamos supor que eu tenho 5 mil reais para aplicar em Ambev. Dessa forma, como é que eu componho estrategicamente? Compro uma parte aqui, compro 1.000zinho aqui, compro 1.000zinho nessa outra região de teste, compro 1.000zinho nessa outra região de teste, compro 1.000zinho nessa outra região de teste, compro 1.000zinho nessa outra região de teste. Piazzi, mas e se não chegar até o fundo? Aí que está o segredo de aportes fracionados, né? Você, se voltar aqui e voltar a subir, pelo menos você está na operação. Se voltar aqui e voltar a subir, pelo menos você está com uma parte maior da tua operação. Se voltar aqui e continuar a subir, e assim por diante, né? Vocês já entenderam o porquê dessa estratégia, né? O melhor cenário de todos é voltar para esse patamar para você comprar de mão cheia. Mas, dado que saiu desse padrão... Agora eu vou fazer um jabá. Você pode fazer exatamente isso que o Piazzi falou, utilizando opções, ganhando dinheiro, esperando o ativo chegar no preço que você quer comprar. Olha aí, que maravilha. Que maravilha. Peixoto, e você? O que você recomendaria ou faria? Perfeito, Piazzi. A minha leitura é a mesma que a sua, Isso olhando com o cenário de um investidor que quer ter o papel na minha carteira para longo prazo. Agora, olhar para operações de swing trade, aí sim é outra coisa. A gente consegue
encontrar entradas, consegue encontrar stops que ficariam bem posicionados, mas é aquele negócio. Aqui a gente está falando sobre montagem de carteira, sobre como você se posicionar como investidor, né? Que não só operações de especulação, e sim operações em que você vai guardar o papel, você vai ter o papel ali com fins de dividendos ou com fins de valorização de fato do próprio ativo. Perfeito? Perfeito. Quer colocar mais alguma coisa sobre o ativo? Eu acho que é só, né? Já temos 30 minutinhos aqui. Exatamente. Então, galera, a pergunta foi respondida? As perguntas foram respondidas? Tem alguma outra pergunta, algum ativo que você queira saber, refletir ou colocar nesse tipo de discussão? Deixa aí nos comentários, galera. Por favor, deixem o like também, se curtiram o conteúdo. Assim a gente entende se estamos no caminho certo ou não. Deixe seus feedbacks também, por gentileza. Obrigado por acompanharem e até uma próxima. Boa, Piazzi. Pessoal, muito obrigado. De fato, excelente conversa. E é isso que o Piazzi falou. Deixa seu feedback, fala se você gostou desse tipo de análise e deixa aí o próximo papel que vocês querem que a gente analise. Fechado? Pessoal, um abraço e até a próxima.